Olá, pessoal. É um prazer mais uma vez estar aqui com esse público tão legal do Sinastro, nessa quarta edição. Esse ano, então, eu estou trazendo o Lugar em Astrologia, Astrocartografia e Espaço Local. Então, para abrir este trabalho, eu convido vocês a escutarem comigo uma música para inspirar a gente nesse estudo. Noite alta, lua clareando, vi o sábio perguntar: quem chegou primeiro foi o tempo ou o lugar? Quem tem seus olhos bem vê, não deixe se enganar. Se o tempo chegou primeiro, onde é que estava o lugar? Quem tem seus olhos bem vê, não deixe se enganar. Se o tempo chegou depois, onde é que estava o lugar? Então, essa é uma música de uma cantora e compositora chamada Vanessa Dias, para quem não conhecia. A música se chama Clarear, uma música muito linda, e ela traz essa reflexão que muito nos serve aqui, né? Para a gente examinar, então, essa questão do lugar, na sua relação com o tempo. Ela diz, então, quem chegou primeiro? Foi o tempo ou o lugar? Quem tem seus olhos, vem ver, não deixe se enganar. Se o tempo chegou primeiro, onde que estava o lugar? Quem tem seus olhos, vem ver, não deixe se enganar. Se o tempo chegou depois, onde? E aí eu coloco, e quando estava o lugar? E ainda dentro da música ela diz, tudo está dentro do tempo, tudo está no seu lugar. Tempo e lugar. Essa união de céu e terra, que é a astrologia, ela é também uma articulação de tempo e lugar. Para fazermos um mapa astrológico, de que dados que a gente precisa? Saber o quando, data e horário, e o onde, né? A cidade de nascimento. Ou a cidade, né, do acontecimento, do evento que a gente quer, então, levantar esse mapa. Na física e na sabedoria ancestral, né, da nossa humanidade, essa ligação de tempo e espaço, né, ela também é investigada, né, contemplada, né, na experiência humana, e de uma forma que há um reconhecimento, né, tanto na física, atualmente, como na sabedoria ancestral, de diferentes culturas, mas aqui especificamente eu vou me referir à cultura andina. Então, o tempo e o espaço, né, são vistos como entrelaçados, como uma mesma coisa, né, e ao mesmo tempo também podendo, né, ser dividido em uma e outra, e ao mesmo tempo esse entrelaçamento, né, essa união inevitável, né? Então, se a gente observa as voltas da Terra, né, no espaço, elas marcam o nosso tempo. O nosso tempo na Terra é marcado pelas voltas no espaço que a Terra dá, né, em torno de si mesma, ao redor do Sol, e assim, né, os ciclos astrológicos que vão nos marcando o tempo e os acontecimentos no tempo, eles se dão no espaço. E então, na nossa cultura aqui, né, da América do Sul, cultura ancestral andina, eu aprendi isso com um astrônomo boliviano, e que o professor Torres, que ele explicou assim que a palavra pátia, né, ela tanto pode significar tempo, como pode significar lugar,
como pode significar tempo-lugar. Então, ela pode ser essa palavra que significa justamente tempo-lugar integrado, e também pode significar, em certos contextos, em determinadas frases, tempo, só tempo, e em outras, só lugar. Né? Então, interessante isso, assim, né? E para a gente poder pensar, porque justamente em astrologia a gente observa muito essa questão do tempo, né? Mas tem também isso do lugar, que está ali, é fundamental, né, no nosso próprio cálculo inicial de um simples mapa, mas que, bom, o que mais que tem aí para a gente conhecer, né, dessa relação e desse estudo astrológico a respeito do lugar, então? Do aqui, né, de um instante. Para isso, eu vou precisar entrar, né, para introduzir essas técnicas, então, que eu venho trazer, então, hoje, de astrocartografia e local space, que são, ou espaço local, né, a gente traduzindo, mas é muito comum essa expressão, né, então muita gente conhece por local space, a gente também fala espaço local, né, e essas técnicas, elas traçam linhas imaginárias na superfície terrestre a partir da posição dos planetas, né, então é uma forma da gente poder compreender essa relação no espaço, né? E de uma forma que realmente nos indica uma localização na Terra, não só no tempo, né, da nossa vida, mas num lugar também, né? Nos fala da nossa relação com os diferentes lugares da superfície terrestre. Então, para poder entrar nisso, eu vou precisar passar por uma partezinha assim que é mais técnica, mas segurem comigo aí, né? Quem achar que isso está muito avançado, para alguns eu imagino que isso possa interessar, e é uma coisa fundamental de eu transmitir, porque é o próprio embasamento, né, da técnica. Então, a gente precisa, então, situar aqui para a gente examinar, né, o cálculo astrológico, né, e o processo astrológico como um todo, não só para examinar a questão do lugar, mas a gente tem em consideração, existem 3 sistemas de coordenadas, né, que a gente precisa ter em conta, ainda que a gente não utilize tanto, né, alguns deles. Mas existem 3 sistemas, então. Um sistema, que é o mais básico, né, utilizado, é o das coordenadas eclípticas, porque elas dizem respeito a esse trajeto, a esse caminho do Sol, né, ao redor do zodíaco, né, que vai, então, marcando, né, esse zodíaco, esse percurso que, do ponto de vista da Terra, o Sol faz, então, né, e que aí se chama, então, de eclíptica, esse caminho do Sol, aparente, né, do ponto de vista nosso aqui da Terra. E aí a gente tem, então, ali a longitude, que é esse percurso, e a latitude, que é se está mais para cima do percurso do Sol, mais para baixo, né? Então, essa oscilação, aqui, por exemplo, tem um mapa, né? Esse mapa está aqui na dimensão só aqui marcando a longitude, né? Mas existe também, que o mapa assim na folha não nos mostra, mas existe a posição dessa lua que está aqui, se ela está mais acima da folha, mais abaixo da folha, né? Isso seria uma forma da gente representar a latitude que existe também, né? Que é o que vai formar, então, os paralelos de latitude, né? Mas, então, existe esse sistema de coordenadas sempre, né, a gente vai ter 2 cruzando, né, para formar, então, um sistema de localização referente a algum plano. Nesse caso, o plano é o caminho do Sol, a referência. E a gente tem também as coordenadas equatoriais, que vão ser em relação ao equador celeste, que é a projeção do equador, né, para o céu, para a gente, então, situar onde que estão os planetas, né, em relação a essa referência, então, do equador celeste. E aí a gente vai ter as coordenadas da ascensão reta e da declinação, que também aí vai ser acima ou abaixo do equador, aí é onde a gente tem os paralelos de declinação. Aqui a gente vê a representação, né, então, aqui nessa setinha, né, vermelha, dessa primeira figura aqui, a gente vê a representação do equador celeste, né, desse plano, então, né, de coordenadas, e cruzando aqui, né, num outro plano, então, a eclíptica, e aqui o destaque para eclíptica, né, a mesma coisa, só o destaque, então, para eclíptica, né, marcando esses 2 sistemas.
E a gente tem ainda um terceiro, que é o que mais nos interessa aqui hoje, né? Que é a especificidade, então, desse nosso tema de hoje, que é o sistema das coordenadas do horizonte local. Então, que tem o horizonte local como referência. E aí, vai depender do lugarzinho que a gente está na superfície terrestre. E aí, então, onde a gente está, o local e a minha perspectiva de onde eu estiver do horizonte. E aí, eu tenho as duas coordenadas desse sistema, que vão ser o azimuth, que vai ser em relação aos pontos cardeais, né? Vai ser em relação justamente à linha do horizonte. E eu vou ter também a altura, que vai me dizer se está acima ou se está abaixo do horizonte. Tá? Então, esse sistema é o que está em consideração quando a gente está, então, trabalhando com astrocartografia e com espaço local. Então, aqui a gente vê ele, né, o horizonte, e com o azimuth aqui, e aqui a altura, né, que é a referência da altura. Que a gente vê numa pessoinha, né, fica mais fácil de visualizar, a mesma coisa. E aqui o entrelaçamento desses três sistemas de coordenada, né? Então, a complexidade, na verdade, do que tem, né, do conhecimento astrológico, né? Que tem aí para a gente estudar e cada vez poder, né, aprender mais aí gradualmente, né? Porque o conhecimento é infinito, tem todo esse universo aí, né, de estrelas, mas tem dimensões aí que a gente pode conhecer, né, na medida em que desperta o nosso interesse, em que apresenta alguma utilidade, né, para a gente. E aqui, então, a gente está vendo qual é que é dessa utilidade para a gente compreender essa relação com o lugar. Aproveitando aqui essa imagem, né, do próprio SINASSO 2018, com essa forma de representar, né, de estudar dos antigos, né, que desenvolveram, então, formas de poder fazer esse cálculo. Agora a gente tem os computadores, os programas, né, que nos auxiliam também. Então, as técnicas locais em astrologia, né, a gente tem, então, essas duas, que eu estou trazendo, mas a gente também tem a relocação, que ela é mais conhecida, assim, né, ela é mais usual, porque ela trabalha dentro do sistema da eclíptica, tá? Então, a referência de coordenadas é outra, tá? Ainda que ela se aproxime um tanto das linhas da astrocartografia, não é exatamente a mesma coisa, tá? A referência vai ser diferente porque pega um outro sistema como referência, né? Um outro sistema que vai situar, então, a localização. Então, a relocação, só vou mencioná-la, né, só para reconhecer, para justamente poder fazer essa distinção. A relocação, ela é referente, então, à longitude eclíptica. E o que a gente faz? Faz o mesmo mapa astrológico eclíptico, né? Esse mapa que a gente costuma falar, esse é o mapa eclíptico, né? O mapa astrológico eclíptico, da longitude eclíptica. E a gente só altera, então, para a localidade que a gente pretende analisar. Então, se eu quero ver como é que é, então, em Istambul, né, para mim, pela relocação, eu simplesmente vou calcular um mapa para o exato instante que eu nasci, mas naquele exato instante, como que estava o céu lá em Istambul, né? E aí eu vou ver como é que é a relocação do meu mapa para Istambul, tá? Mas isso vai ser com a mesma consideração da eclíptica. E isso é mais conhecido, é mais simples, né, daí de interpretar, porque é dentro desse mesmo sistema da eclíptica, então nem vou entrar nele só para fazer o reconhecimento da sua existência. Então, hoje a gente trabalha com astrocartografia e espaço local, porque elas se referem às coordenadas do horizonte local. Dessa vivência local, né, que é uma perspectiva bem interessante da gente ter isso presente, né? Ainda mais hoje em dia, né, que assim, a importância da gente seguir se conectando com a experiência, né, de observação do céu, né, e como é que é essa relação direta também a partir do nosso corpo, né, não só da ideia do que são, né, os signos, os planetas, as configurações, mas da própria experiência, né, da própria percepção a partir também do corpo, de onde a gente está.
e as linhas que então são traçadas desde o nosso mapa em relação ao horizonte no instante do nosso nascimento. Começamos então com a astrocartografia e as suas linhas sobre a superfície terrestre, suas linhas planetárias sobre a superfície terrestre. Uma técnica criada por Jim Lewis nos anos 70, tá? Uma publicação que ele trouxe, assim, que foi, uau, a manifestação, né, primeira, assim, oficial dele, então, a respeito da astrocartografia, que ele, inclusive, patenteou, né, o termo, essa publicação foi em 1976, tá? Mas, então, esse desenvolvimento se deu ali na década de 70. E um parceiro importante que ele teve foi Kenneth Irving, tá? É uma parceria importante dele, até eles escreveram, né, livros juntos, ele participou, né, o Irving participou com ele, assim, do desenvolvimento do trabalho, né, que ele trouxe e teve essa parceria importante também da gente reconhecer, né. E a astrocartografia, ela traça linhas sobre a superfície terrestre, indicando onde a localização dos planetas se dá em posições significativas, como os pontos quadrantes do nascente, do poente e as culminações lá do outro lado da Terra, né, lá embaixo, e a culminação superior, né, no alto. Que esses pontos, então, né, eles vão se relacionar ao ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu, ainda que não sejam a mesma coisa, tá? Porque o que acontece nesse mapa eclíptico que a gente tem, então, a marca do ascendente, descendente, fundo do céu, meio do céu, na referência da longitude eclíptica, tem uma diferença do que é realmente o ponto de nascente e poente na Terra. E aí, a astrocartografia vai trabalhar com isso porque ela trabalha com a coordenada do horizonte local, tá? Então, aí tem uma diferença, por isso que fazer uma relocação para um lugar não necessariamente vai coincidir com uma linha astrocartográfica que está indicando o planeta na posição do ascendente, tá? Então, essa é uma diferença importante, assim, da gente conhecer e até para poder decidir, né, lá pelas tantas, se prefere uma ou outra maneira de trabalhar, né, de investigar. Tem gente que prefere, tem astrólogos que preferem uma ou outra, né? Eu gosto dessa justamente por essa consideração do horizonte, né, da astrocartografia, que ela também é chamada de in mundo, por essa questão dele ter patenteado, né, então tem situações em que é utilizado uma outra expressão, né, in mundo, para poder se referir a essa forma, né, de calcular. Então, esse estudo, né, esse levantamento assim, das linhas planetárias, ele também pode ser feito para outras posições, né, e para aspectos entre os planetas, isso tem como ficar mais complexo, mas aqui não é o caso da gente fazer hoje, e como surgiu com esse destaque da observação desses pontos quadrantes, tá? Então, por reconhecer o destaque dos planetas luminares são Sol e Lua, quando se encontram cruzando o horizonte, seja se pondo ou nascendo, ou quando eles estão, então, na sua máxima distância do horizonte, né, na sua culminação inferior ou superior, né? Então, tem essa relação direta dessa consideração, né, do destaque que eles ganham nesses momentos, né? Como, de alguma forma, o planeta ali, ele se destaca, mesmo que no mapa, não necessariamente ele vai estar na posição do ascendente, né, do descendente. Ele pode estar, vai a alguns graus de distância, né? Mas o momento em que ele realmente cruza o horizonte, quão significativo isso é. Então, a astrocartografia considera, assim, as posições planetárias do nascimento, indicando no traçado de suas linhas astrocartográficas os lugares na Terra em que cada astro celeste se destaca, né? Então, tem esses momentos de estar, então, numa dessas posições, né, que vão ser referentes, então, a ascendente, descendente, fundo do céu, meio do céu. Se usa também esses termos, mas é importante a gente saber que a referência, né, do cálculo não é a mesma que da longitude eclíptica, tá? E aí o mapa fica assim, fica esse mapinha aí interessante, com essas linhas,
que vai, então, marcar, se a gente observa essas linhas verticais aqui, elas vão estar indicando quando os planetas estão no ponto do meio do céu ou do fundo do céu, né? E quando estão essas linhas aqui, que são horizontais curvas, né? Essas linhas vão nos falar das posições, então, em ascendente e descendente, tá? Então, são esses 4 pontos, né, fundamentais. E o que eles vão indicar, então? Né? Quando um planeta está no meio do céu, uma linha de um Júpiter no meio do céu, o destaque vai ser em relação à exteriorização, né, que é o meio do céu. Há, de alguma forma, uma evidência maior, podendo ter um efeito, de alguma forma, na imagem pública, na carreira, e na ambição ou nos desejos de realização de uma pessoa. Vai ter, de alguma forma, ela vai estar com esse destaque, essa ativação desse planeta vai estar se dando por essa via, tá? Por esse âmbito da vida. Enquanto que, se for no fundo do céu, tem algo de mais íntimo, né? Algo que pode estar relacionado com a própria casa da pessoa, né? Com o ambiente mais íntimo que ela está vivenciando, com seus processos emocionais, é algo mais íntimo, da vivência mais íntima. E quando se trata de uma linha indicar que um planeta está no ascendente, na posição do ascendente, isso vai nos dizer do quanto isso está manifesto na pessoa. E pode estar manifesto no próprio corpo, não tanto essa questão do meio do céu, que é a imagem pública, né, no sentido de posicionamento público, mas da personificação mesmo, né, da pessoa estar como que incorporando e vivenciando desde si própria esse planeta e as suas características, né, diversas que vão ter, que a gente precisa sempre, para ter realmente um entendimento mais preciso, verificar, estudar antes no mapa eclíptico natal, esse, né, que já é mais conhecido, nosso, básico, ele é fundamental para que a gente possa daí ter uma melhor compreensão do que é que vão significar essas posições, como é que é pegar um Júpiter da sexta casa e colocar ele no meio do céu, né? Um Júpiter que originalmente veio lá da sexta casa, de repente ele vem para uma posição de 10ª casa, e como é, que aspectos ele faz, com quem que ele está ligado, que outros planetas ele está ligado, o que é que ele indica, o que ele fala do que realmente, nesse caso específico dessa pessoa, né, para a gente compreender melhor como é que vai ser, então, esse destaque que ele ganha num determinado lugar. E aí, quando a linha está indicando que o planeta está no descendente, no poente, isso significa que, de alguma forma, isso vai se dar através do âmbito relacional. Vai estar ou espelhado pelas pessoas com quem a pessoa se relaciona, ou a própria forma dela conceber o relacionar-se, vai estar esses dois âmbitos, na verdade, né? A sua forma de se relacionar e os outros para a pessoa. Porque o descendente tem a ver, então, com as relações, né? Com como que a gente experiencia a relação com o outro. E a gente vai ter também algo significativo, importante, que é o cruzamento dessas linhas. Como a gente viu aqui, né, ó, tem momentos em que elas se cruzam, ou essas mais onduladas vão cruzar essas retinhas, ou mesmo as onduladas entre si, ó, elas vão ter momentos em que elas vão se encontrar. Às vezes era um aspecto que tinha uma promessa no mapa, mas tem um momento, então, em que na dimensão do lugar, né, do espaço, aquela conjunção fica exata. Aquilo vai se relacionar a um lugar específico, então, na face da Terra. Olha que interessante, uma conjunção que vai trazer temas, né, da pessoa e que pode ter uma ligação importante com um lugar na superfície terrestre. E que naquele lugar ela pode ativar essa conjunção, compreender essa conjunção, vivenciar coisas, né, dessa conjunção. Às vezes um aspecto que não existe, em princípio, no mapa, mas que tem ali um lugar onde aquilo é experienciado. E que pode também estar conectado com um momento em que a pessoa vivencia na dimensão do tempo realmente aquele aspecto que originalmente ela não tem, mas depois, por um trânsito, aquilo acontece. Digamos, um Netuno, Trígono Vênus, né? Ela não tinha no mapa,
Mas pelo trânsito do Netuno chegou um momento em que isso aconteceu. E tem um lugar, na dimensão do tempo e na dimensão do lugar, né, do espaço, tem então uma localização onde aquilo se dá, aquele encontro se dá. Então tem algumas coisas interessantes que a gente pode conhecer e descobrir. Realmente é fascinante, assim, é encantador, assim, de esse estudo, né, de aprofundar, assim, realmente me encanta, assim, porque tem muito conhecimento, muita coisa que abre para a gente compreender melhor. E os critérios, então, para a interpretação? Como é que a gente, por onde que a gente se situa, né? Primeira coisa, de que planeta se trata? Principal fator. É linha de Saturno, é linha de Marte, é de Júpiter, é Plutão. Esse é o básico. Começamos por aí. Aí a gente precisa, então, como eu estava falando antes, ver qual que é a condição do planeta no mapa natal eclíptico. O seu potencial desde o mapa natal eclíptico. Então, que casa, que signo, que aspectos. Quando em cruzamento de linhas, qual que é a relação original, assim, né? Digamos, nesse mapa, então, eclíptico natal, qual que é a relação original, né? De algo que, então, pode ser que tenha um momento que vai ter um cruzamento ali e vem do quê? Aqueles planetas, originalmente, eles têm que aspecto, né? Entre si. Eles têm um sextil, eles têm uma quadratura, eles têm o quê? Né? Então, aí isso vai nos dar elementos para compreender melhor também, né, o que pode se dar nesse lugar que tem esse cruzamento. Né? Vem de que referência na pessoa esse histórico. E a gente vai ver, então, né, qual que é a posição na linha astrocartográfica, depois de compreender qual é que é desse planeta, né, no mapa natal eclíptico. Bom, vamos ver. E aqui, nesse lugar, ele fica em qual dessas posições? E, mais um detalhe, se o lugar está a leste ou a oeste da linha astrocartográfica, né? Porque não necessariamente vai estar exatamente na linha, né? Pode estar um pouco para um lado ou para o outro. Quando a leste está conjunto, então, ao ângulo, né? Sempre é dentro de uma orbe, né? De uma margem que vai estar na conjunção, então vai estar valendo essa referência que eu tive falando antes, né? Se é mais a respeito da sua própria personificação, se é da forma de relacionar, de se relacionar com o outro, se é algo mais público, de expressão mais pública e de destaque, se é algo mais íntimo da vivência. Isso está dado pela conjunção com os ângulos. Mas, se tiver para leste, vai estar para o lado de uma casa mutável. Tá? Então, essa referência. Para leste é casa mutável. Então, a casa 9, que está para trás da 10, que vai começar com o meio do céu. A casa 3, que está para trás da 4, que é onde é a que começa com o fundo do céu. A casa 12, que é para trás da 1, que é a que começa com ascendente, e a casa 6, que é anterior à casa 7, que é a que começa com o descendente. Né? E aí, quando está a oeste, está então conjunto com o ângulo, mas para o lado da casa que aquele ângulo inicia mesmo. Né? Então, uma casa cardinal, que são então a 10, a 4, a 1 e a 7. Tá? Então, isso também deve ser levado em conta, ainda que a ênfase seja para o ângulo. Né? Mas tem esse detalhe aí, que a gente também pode enriquecer a nossa interpretação com isso. Né? Então, aqui só para a gente visualizar um pouquinho, né? Aqui, esse é o ponto, então, do ascendente da casa 1, aqui atrás a 12. Então, estando aqui na conjunção, pode estar um pouquinho para cá, né? Ou aqui já dentro da 1 mesmo. E assim com cada uma das casas. Então, qual a orbe em graus, né, e em quilômetros? Como é que eu sei até que ponto que está dentro dessa margem válida, né, de ativação da linha? Então, para cada lado da linha, até 3 graus, que é aproximadamente, porque tem uma variação dependendo da posição, né, na superfície terrestre, pode ter uma pequena variação, mas é aproximadamente 220 quilômetros. É bem forte, tá? 3 graus é bem forte.
2 graus é muitíssimo forte. É muito claro, assim. É muito preciso e muito claro, assim. Eu tenho pessoalmente algumas vivências e algumas observações, né? Dentro dessa margem de 2 graus é fortíssimo. Muito interessante, assim, de observar. Dentro de 3 ainda tá bem forte. E tem essa margem de até uns 7 graus, aproximadamente 500 quilômetros, né, que é tido como considerável. Isso, né, o que o Jim Lewis trouxe, né, essas referências iniciais, né, dessas margens aí. Porém, teve uma revisão que ele apresentou em 2009, tá, daquele material lá de 76. Isso, né, eu soube por uma observação do Robert Curry, tá? Então, e aí, o que é essa revisão que aparece ali? Né? O que ele diz é que, bom, na verdade, tem um efeito até maior. A gente pode estender essa orbe para até aproximadamente ali 1.100 quilômetros, tá? Aproximadamente, passível ainda de efeito. Porém, isso já seria cerca de 15 graus de distância, né? Então, isso já está fora, assim, do que seria considerado uma conjunção. Mas se a gente pensar em termos de uma área do planeta, né? Se a gente pensar assim, digamos assim, de forma genérica, né? Qual é a impressão, qual é a minha relação com a Europa, por exemplo, com o norte da Europa, com o sul da Europa, aí é toda uma região, né? Então é uma região, mas claro que eu vou ter as especificidades ali no sul da Europa, eu vou ter Portugal, eu vou ter Espanha, eu vou ter Grécia, cada um, né, vai ser uma relação diferente, mas tem, digamos assim, né, como que uma vibe geral ali, né, de uma região. Então eu vejo essa referência nesse sentido, né. Eu aqui moro em Florianópolis, né? E dentro desses 7 graus já tá assim, já é a distância, já inclui a distância para Porto Alegre, já dá conta dentro desses 7 graus. E tem uma distância considerável, mas é o sul do país, entende? Tem essa coisa assim um pouco genérica, mas tem a sua diferença, não é a mesma coisa, né? Tá realmente mais próximo da linha. Até porque senão é muito entrecruzar, tem uns pontos, né, que a gente tem muitas linhas ali. Então, se a gente considerar uma orbe muito larga, mistura tudo. E aí, como é que a gente vai precisar realmente? Aí, quanto mais próximo, mais certeiro, né? Mas realmente a gente está tratando, né, de tal planeta. É de Júpiter, é de Lua, é Netuno. Então, isso, né, que eu te falando, assim, tem uns lugares que é como se fosse uma espécie de stellium, né, que é como a gente diz quando tem, né, uma concentração maior, né, de planetas no mesmo signo, né, então como se fosse um stellium astrocartográfico, e aí são muitas linhas ali próximas, talvez não se cruzando, mas ali muito próximas, sobrepondo, né, a sua zona de ativação ali. Então, essa consideração das orbes aí nos ajuda a precisar mais como é que é isso. Mas, realmente, genericamente, tem, né, uma certa vibe em relação àquela região, tá? De como a gente, né, se relaciona com aquela região. Os efeitos daquela região pra gente. E aí, quando a gente fala em estar na linha, né, nessa vivência, então, da linha, dentro dessa orbe, né, de concentração, assim, da ativação de uma linha planetária, uma coisa é o impacto, então, concreto, ao experienciar a linha em um primeiro momento, né? Ou apenas de passagem, quando a gente está assim, só passando, ou quando a gente até se muda para um lugar, mas tem aquele primeiro, né, a chegada. E aí tem isso realmente assim, da gente vivenciar, pode ser até passar rapidinho por um lugar, mas a gente tem um vivenciar concreto disso, né? De alguma forma ativa, né, essa linha, esse planeta para nós. Mais ou menos intensamente, obviamente, mas, né, tem isso, assim, que ali tem a ativação de uma linha. Se a gente está num ponto de concentração, está ativado aquele planeta ali pra gente. Mas outra coisa é também quando a gente realmente fica mais tempo, né? E aí a gente vai estar ativando aquilo ali. A gente vai estar ativando, né, o Sol, digamos. Estamos numa linha de Sol e a gente está naquela vivência de estar numa linha em que o nosso Sol está ativado. E isso tem também esse efeito subjetivo dessa experiência que
nos dá uma oportunidade também de desenvolvimento disso, né? De conectar mais com esse aspecto nosso, de desenvolver, da gente poder se aprimorar com respeito aos temas desse astro celeste para nós, né? O que ele significa na nossa vivência. E aí vamos ver então, né, o que cada linha, né, traz aí. Então, linha do Sol. A linha do Sol, ela enfatiza presença. Presença, brilho e importância. Ser indivíduo e fazer brilhar a sua própria estrela, liderando ou se destacando. O caminho, né? Também Sol fala de caminho, indica caminho, realização. Então, é um lugar que tende a ser um tanto positivo, né? Uma linha solar. Tende a colocar a pessoa, de alguma forma, mais em evidência. O que pode ser muito agradável para alguns e não tão agradável para outros, porque esse também é um detalhe muito importante. Assim como o Sol está sujeito assim, ser para uma pessoa muito tímida, muito reservada, não necessariamente uma linha solar seja tão confortável, né? Porque pode tirar ela de um certo estado, né, que ela está mais acostumada. Como também uma linha, digamos, de Plutão, que está sujeito a ser assustador para algumas pessoas, para outras pode ser justamente o que mobiliza a pessoa, o que estimula, o que ela precisa, talvez, para equilibrar, né? No seu mapa, para ela, o que ela precisa é aquilo, né? Ou uma linha de Saturno, que está sujeito a ser um peso, uma limitação para algumas pessoas, vivenciadas de uma maneira muito dura, e para outras vivenciada como algo muito estruturador, né? Algo estruturante, algo que dá assim uma consistência. Então tem essas distinções dos momentos da vida e da natureza, né, da pessoa, no sentido do que é que esse planeta representa em relação ao mapa. O que ele rege, qual é a casa que ele rege, qual é a casa que ele se encontra. Então, o quanto que, nossa, esse é um planeta que eu preciso desenvolver mais, ou esse é um planeta que, nossa, ele exacerba, enquanto tem outros que eu preciso desenvolver mais. Aí se eu vou para aquela linha, né, que efeito isso tem? E se eu vou para a linha de um planeta que eu preciso justamente, né, trabalhar mais, trazer ele mais à tona, efetivar ele mais na minha vida, bom, aí eu vou ter essa oportunidade. Isso tem um detalhe assim que é interessante, assim, né, de comentar que esses criadores, então, dessas técnicas, né, essas técnicas, na verdade, elas surgiram mesmo, né, na década de 70, ambas as duas, mas a gente pode considerar assim que eles inspiraram, eles investigaram o que existe, né? Porque essas coordenadas estão aí em astrologia, tem quantas coisas que a gente desenvolve o conhecimento, porque a gente vai atrás de pesquisa, né? A gente vai atrás, pega esses cálculos, examina e busca e observa, né? E assim que a gente desenvolve, né? E traz o conhecimento da astrologia para nós e compartilha. Então, eles trouxeram, né? Inspiraram esse conhecimento, reconheceram esses movimentos, mas não que antes nunca tenha tido consideração, né, dessa questão da relação com o lugar. Claro que não, existiu, né, e de algumas formas a gente nem sabe, porque algumas a gente não tem o registro, mas existiu, né, então, só que essas técnicas vieram dessa forma como elas estão postas, né, com essas nomenclaturas e essa estrutura fundamental, né, de uso da técnica, vieram, então, nesse momento, através dessas pessoas que disseram, né, trouxeram essa observação de que, de alguma forma, tinha uma tentativa de como que é isso, assim, então quer dizer que a gente estaria fadado ao mapa e tem uma forma de alguma maneira, eu vou ter que esperar ter tal aspecto que vai ser benéfico para mim só daqui a 10 anos, bom, mas e se eu for para aquele ponto da superfície terrestre onde aquele aspecto ele se dá, né, onde eu tenho ali uma ativação de Lua e Sol, né? Lua e Sol, uma linha ou de Vênus com o Sol. O que eu vou esperar chegar na condição da Vênus com o Sol por direção ou progressão, né? Se eu posso ir até lá, então eles colocam isso, né? Não é exatamente a minha posição, mas eu acho interessante, quer dizer que esse foi o movimento que eles fizeram, ainda que eu veja que existe aí uma relação do tempo e do espaço que na sequência eu vou comentar um pouco mais.
Mas comento isso com vocês, que veio com essa busca de bom, mas e aí, como é que é? Mas como é que eu faço? Assim, eu tô só fadada aqui a esse tempo, e se eu caminhar no espaço, né? Será que eu ativo mais já alguma coisa, né? Então tem uma busca aí de se fazer sujeito, essa busca de, né, como um nômade que se põe a andar e de alguma forma fazer do seu agora, né? Fazer no seu agora, fazer por si. Então, isso é uma característica bem desse princípio mutável que existe nessa dimensão local. Tá? Eu não vou entrar muito nessa explicação, mas é uma dimensão bem do campo mutável na astrologia, né? A gente tem cardinal, fixo, mutável, e isso é bem característico da mutabilidade. Quem já assistiu algumas palestras minhas antes, já viu e conhece também o trabalho do Clóvis Pérez, sabe que a gente trabalha, né, com essa observação da cardinalidade, da fixidez e da mutabilidade, né, dos comuns. Então, tem esse princípio aí, né, na astrologia local, que é como que eu, no meu agora, lido, como é que eu me faço sujeito nessa interação com o tempo e espaço. Tem essa ênfase, digamos assim, né? Bueno. E mais além, então, né, das questões egóicas ou as questões de vaidade mesmo, né, que também uma linha solar pode suscitar, né, está sujeito assim a suscitar, seja da pessoa, ou seja, de as pessoas com quem ela se relaciona, digamos, né, uma linha de sol no descendente, o quanto que os outros vêm de uma forma solar, e o quanto que aquilo está sujeito a ser até um desafio para a pessoa, ou não, né, ou algo que seja proveitoso, interessante, mas de uma forma desafiante ou confortável, né, isso vai depender. Mas mais além dessas questões, né, também de vaidade, né, que o Sol também, né, pode estar indicando uma linha solar. A questão mais profunda aí é que essa é uma linha para conhecer e assumir a si próprio. Uma linha que pode falar de fortes identificações, onde a gente encontra fortes identificações. E isso, um detalhe também bem importante, essas técnicas, elas não são só úteis para a gente compreender a nossa relação com os lugares quando a gente vai até esses lugares. Os lugares também vêm até a gente. Então, um livro que eu li escrito por um francês, eu posso reconhecer ali algo de uma ligação, quando eu vejo que eu tenho uma linha de Palas que tem a ver com o intelecto, com o estudo, e aí eu vejo que alguns escritores franceses me interessam, né, e me atiçam, né, a minha busca intelectual, né, os meus questionamentos, e me trazem respostas interessantes, né, me estimulam, né, eu vejo que, bom, tem aí essa linha de Palas, né, que tem a ver com, um asteroide ligado ao estudo, ao conhecimento. Então, artistas, né, pessoas, personalidades famosas e que a gente possa conhecer pessoalmente ou não, mas também pessoas que a gente interage e vem a conhecer, ou pessoas que descendem de uma determinada cultura, onde a gente pode ter ali uma linha significativa que fala de algo significativo para a gente, e aí a gente conhece alguém que tem origens daquele lugar, né? Então, isso nos traz elementos interessantes aí, né, para as nossas interpretações, para compreender as nossas experiências e vivências, né, e se orientar também. Então, então tem isso, né, que não apenas quando a gente vai para o lugar, mas também o que vem daquele lugar, né, um produto que eu compre de um lugar, né, enfim, diferentes coisas, formas, né, que esse lugar pode encontrar de chegar até mim, né, e eu de chegar até ele de alguma maneira. Não só fisicamente, ainda que, claro, fisicamente a gente ativa a experiência, né? Tem lugares que eu tenho uma vontade, assim, uma expectativa de conhecer, porque eu já observo o que vem daquelas linhas, né? Lugares que, nossa, assim, me fascinam, me encantam, e aí eu fui ver, nossa, que linhas interessantes que eu tenho ali, né? Imagina quando eu estiver lá ao vivo, e algumas que eu já experienciei também, né? Então, tem tudo isso, assim, são técnicas que elas servem não só para o nosso movimento físico, né?
Então, né, essa questão de que de uma linha solar, de alguma forma, tem esse efeito de identificação. Tem esse efeito de identificação. É uma das coisas, né? Que pode falar ali de alguma forma, experiências, pessoas que tem essa marca identificatória de compor, né, algo da nossa personalidade, né, do que nos compõe, né. Então, um lugar para criar, Sol também é força criativa, para criar a si próprio, para assumir-se, né, o seu lugar ao Sol, ocupar o seu lugar ao Sol, favorece o desenvolvimento da autoconfiança e da certeza de si. Tende a ser favorável à saúde e à disposição vital, né? Em princípio, é uma linha favorável para a saúde, disposição física. Linha da Lua. Essa linha remete diretamente à vida emocional e às motivações afetivas, memórias, raiz familiar, senso de familiaridade, de estar em casa, de encontrar a sua família, né? Como que, encontrei a minha turma, encontrei minha família, né? Aqui realmente, nossa, eu me sinto pertencendo. Então, vai ativar esse senso de pertencimento ou vai destacar a necessidade de pertencer. A necessidade que eu sinto de pertencer. Mobiliza as emoções, intensifica os afetos. Pode enfatizar o apego e traz mais necessidade da gente se sentir seguro emocionalmente. Favorece o desenvolvimento da ligação com o feminino e a intuição. Linha de Mercúrio favorece a comunicação, ativa a expressão verbal ou escrita, o uso da palavra, o raciocínio, o intelecto, os estudos, as transmissões e contatos, networking, né, estabelecimento de conexões, de contatos, capacidade de lidar com as pequenas coisas, tende a facilitar isso, né? O lidar com as pequenas coisas. Claro que a gente precisa ver as condições do Mercúrio no mapa natal eclíptico, para compreender melhor como é que está ativando, que Mercúrio é esse que está sendo ativado aí, né? Mas, em princípio, a gente falando de uma linha de Mercúrio, pode também trazer esse aspecto, né? Vale observar que está sujeito a tirar um pouco o foco, às vezes, das grandes coisas, dependendo. Ficar focado, né, nas pequenas coisas, no aqui, né? Mas e os grandes passos, a perspectiva, né, de mais longo alcance? Então, esse seria, digamos, um alerta, né, para aproveitar bem uma linha de Mercúrio. Favorece também a habilidade de ser coringa, né, o jogo de cintura, que é típico do Mercúrio, dependendo da posição e do estado no mapa natal eclíptico. Linha de Vênus. Linha de Vênus é relacionada, então, ao prazer, ao romance, à beleza, amor próprio, se sentir bem consigo, né? Principalmente em posições como o ascendente, né? O fundo do céu também na vivência íntima consigo, com o seu lar, na intimidade. Na casa 7 também, né? Que é a própria casa das relações. No meio do céu tende a dar, né, um destaque para a pessoa como sendo uma Vênus, né? Então, né, apreciada, né, nesse sentido. Então, apreciação, consideração estética de si e das coisas, cuidados, gentilezas, enfatiza a atividade, a atratividade e pode indicar favorecimentos diplomáticos e acordos, né? Um bom lugar assim para harmonização, para acordos e também para diplomacia. Namoro, casamento ou parceria, de alguma forma, né? Um lugar que a gente tende a ter uma certa facilidade relacional. Claro que, né, isso sozinho, né, não é que resolve tudo e harmoniza tudo, mas é um favorecimento, né, numa linha dessa. Se tiver outras linhas que também contribuam, que pelo menos não joguem contra, né, melhor ainda, né? E claro que aí vai depender das condições do mapa natal e do momento no tempo, que esse é o detalhe dessa junção aí, desse cruzamento de tempo e espaço. Agradar ao outro ou outros pode ganhar muita importância nessa linha.
Então, isso seria um ponto também para ter uma cautela se a pessoa está sujeita a já ser um pouco considerada demais no sentido do equilíbrio da balança, né? Tender mais para a importância de agradar o outro, né? Então, isso seria um ponto também a ficar alerta, né? Numa linha de Vênus. Mas ela favorece a sociabilidade e a cooperação. Está sujeita a indulgências, né? Porque a Vênus, assim como Júpiter, né? Que eles são os benéficos, eles gostam das coisas boas, eles trazem coisas boas, mas eles também estão sujeitos a uma certa indulgência. A harmonização, como eu já falei, e é bem favorável à expressão ou à apreciação artística, né? Então, se a pessoa é ligada de alguma forma, né, com a arte, são lugares que favorecem a expressão disso, e a apreciação de obras, realizações artísticas que venham daquele lugar, daquela linha. Geralmente, o que vem de uma linha de Vênus, a gente gosta, assim, nossa, esse pintor é tudo, nossa, que lindo, tudo que ele faz é lindo, né? Vem dessa linha de Vênus. E a questão da valorização. Então, o que valorizamos e como somos valorizados. E nisso tem também uma questão aí, porque a Vênus, ela é regente também de Libra, né, e de Touro. E por essa via do Touro, ela nos mostra essa ligação também com os valores, né, também no sentido dos bens materiais e do ganho do dinheiro, que é também a valorização, né, a valorização de um trabalho, de um feito. E também uma linha de Vênus pode favorecer isso, né? Eu ganhei, o primeiro dinheiro que eu ganhei de um trabalho foi numa linha de Vênus. Foi numa linha de Vênus. Primeira vez que eu ganhei algum dinheiro por um trabalho que eu tivesse feito. Então, linha de Marte. Linha de Marte vai falar de um lugar onde a gente tende a estar mais assertivo. Lugar de assertividade, de maior competitividade, mais sujeito a conflito, um lugar de ação, necessariamente. Até porque se a gente não age com Marte, ele age para cima, né, da pessoa. Então, é necessário, né, pôr em ação para não ser uma inquietação, né, que sujeito daí a gerar algum tipo de conflito e até machucar. Mas se a gente se põe em ação, né, porque ele pressiona, né, para ação, ele convoca a ação, é uma linha que vai ativar isso, vai ativar essa ação, vai favorecer a performance em esportes, traz impulso e impulsividade, que é o ponto a ter cautela numa linha de Marte. Mais sujeito, então, a cortes ou acidentes, sendo importante direcionar, canalizar o ímpeto marciano e o seu brio de invencibilidade, né, o seu gosto pela vitória, canalizar nesse sentido, mas ter uma cautela, né, na forma de fazer isso e no cuidado com a impulsividade. Bem importante, assim, isso, uma linha de Marte. Eu uma vez observei, viajando de avião, e eu observei pela posição, né, que dava para ver, né, nos videozinhos, assim, de avião e tal, que eu tava por uma região ali que tinha uma linha de Marte, e eu observei que eu tava inquieta, né, eu observei, assim, tava muito fazendo estudos, assim, né, na época, intensamente, né, estudos astrocartográficos, e eu me liguei, assim, teve mais outras linhas que eu observei, mas eu não lembro, agora eu me lembro da de Marte, porque eu me lembro que eu tava inquieta, no momento, assim, do voo que eu tava inquieta. Então vai ativar mais o instinto caçador, né, o brio de conquistador, apetite sexual, o espírito guerreiro, capacidade de pioneirismo, né, de abrir caminhos, e é bom para desenvolver as capacidades pessoais, né, o brio, a coragem, né, a capacidade de afirmação da individualidade, afirmação de si, né, nesse sentido de ser capaz de agir por si, ele favorece isso. Linha de Júpiter traz favorecimentos, pura e simplesmente, assim, não apenas isso, não apenas isso, mas, sim, favorecimentos, né, uma linha de Júpiter pode trazer, assim, bênçãos, presentes, pode vir, assim, como um presente, né, a gente pode até ir para uma linha de Júpiter justamente por um convite um convite de trabalho que ainda vão te pagar e que, né, tem um movimento e que vem da abundância do Júpiter, por exemplo, né,
ou que, enfim, você vai ser muito bem tratado, né? Vem ter experiências agradáveis. Essa é uma tendência da linha de Júpiter. Então, tem essa tendência de expansão, de prosperidade em alguma medida, da gente vivenciar de alguma forma algo próspero, né? Não quer dizer que a pessoa, pronto, foi para uma linha de Júpiter e vai ficar mega próspera com tudo na vida dela, né? Que ela não era antes. Não é isso. A gente precisa ver o estado original. E aí tem um exemplo de Júpiter que é interessante, que é um Júpiter de sexta casa, originalmente, retrógrado na sexta casa, e que quando a pessoa viveu um tempo na linha do Júpiter no meio do céu, teve realmente favorecimentos, conseguiu um emprego rápido, super rápido, assim, logo que chegou, assim, em menos de 24 horas, estava empregado, mas era um emprego, né, um trabalho de servir, casa 6, né, então o Júpiter na 10 dá um destaque, e de fato, assim, a pessoa tinha reconhecimentos, né, de diferentes tipos até e tal, né, diferentes expressões, assim, em âmbitos da vida, mas, né, é um Júpiter que vinha da sexta casa, então fazia serviços de prestava, né, serviços justamente com isso do servir, né, de cuidar do outro, de ser cuidador, né, do outro, de prestar serviços mais fundamentais, né, de cuidar de criança, né, de cuidar das pessoas, de auxiliar servindo. Mas conseguiu super rápido, né? Então essa coisa de Júpiter fluiu. Mas não quer dizer que, porque é no meio do céu, então significa que vai dar, né? Aí a gente precisa compreender por onde que vem. Foi super bom para a pessoa, mas, né, não é, digamos assim, o glamour de casa 10 ao máximo. É no contexto aquele que estava sendo interessante para aquela pessoa, que estava botando a sua capacidade de um Júpiter capaz de servir com generosidade, né, e de fazer render o seu dia a dia e de expressar talentos, né, no seu fazer, no sentido do servir, né. Não meramente, sei lá, de ser, né, popstar, digamos assim, né, que um Júpiter na 10 poderia, né, então, né, uma coisa só na direção de um glamour público, né, nesse sentido que eu digo. Então, mas é um lugar em que se está sujeito a exageros e a certa indulgência, como eu estive falando antes, né, da Vênus também, de formas diferentes, mas os dois estão sujeitos a isso. E a displicência, né, por esse otimismo, essa coisa de bom vivant do Júpiter, né, de diversão, de socialização. E aí é preciso também ter uma cautela, né, para não também descuidar de certas coisas, né. Então, essa cautela, né, para não ficar displicente. E aí, claro, né, a gente verificando a posição natal, a gente vê por onde, né, como é que é a relação que a pessoa tem normalmente com essa expansão do Júpiter, né? Como é que ela se administra e o que esse lugar oportuniza, então, né? De aprendizado, de expressão da sua capacidade, de desenvolvimento, de como melhor aproveitar o Júpiter na sua vida, né? Esse aspecto da vida que o Júpiter rege, esses aspectos. E ele pode destacar, então, a pessoa socialmente, conferir reconhecimento ou elevação social, de alguma forma, como desenvolvimento acadêmico, destaque no ensino, posição política, ou simplesmente glamour, né, e diversão, né, e vida social, ativa, né, aventureira, né, isso também é uma característica de Júpiter, né. Otimismo, né? Um lugar que a pessoa tende a se sentir bem. E também é, de alguma forma, se sentir bem cuidada, né? Como que tem, né? Júpiter é Zeus, Deus do Olimpo, então como que a pessoa está bem guardada, está bem acompanhada, né? Com as bênçãos de Júpiter naquele lugar. Então, de alguma forma, ela tende a estar bem, a estar, né? Ter um auxílio ali, né? Tá em boa companhia, tá bem cuidada. Então, linha de Saturno, aí a linha de Saturno já é outra pegada, né? A linha de Saturno já chama na responsabilidade, já traz um tom de encarar a realidade, de amadurecer o que tiver precisando amadurecer. Passar por essa linha tende a ser como um chamado a ver direitinho o que precisa ser melhor estruturado. Então, né, passa na peneira do Saturno ali, né? O critério saturnino para ver
E aí, como é que tá mesmo essa estrutura, né? Tá firme? O que é que tá precisando? Isso aqui, precisa fazer melhor isso aqui, né? Faz isso aqui inteirinho aí, né? Firma melhor essa estrutura, corrige, para depois, no tempo, ter um proveito melhor. Então, em princípio, ela não é uma linha que costuma ser tão agradável para a saúde promocional, né? Ela tende a ser um pouco mais pesada, né? Um pouco mais exigente e não tão necessariamente tão cômoda e divertida, né? Limitações e dificuldades a pessoa, né, está sujeita a passar nessas linhas, mas que podem ser muito úteis para realmente colocar as coisas nos seus devidos lugares, oportunizando, então, uma reestruturação que pode resultar mais na frente em consistência adquirida. E aí que tá, tem coisas que a gente pode experienciar numa linha de Saturno que podem exigir muito da gente, mas que depois ficam para a vida. As oportunidades de Júpiter nem sempre se ancoram, né, de uma forma tão duradoura, nem sempre. Mas o que Saturno ancora, ancora de verdade e ancora para durar. Então, é também um lugar que pode indicar conquista por mérito, mérito de trabalho e empenho, vencendo limitações e inibições, fazendo das pedras no caminho a construção de sua fortaleza e posição. Linha de Urano. Então, linha de Urano é linha de surpresas, linha onde se está sujeita a imprevistos, a uma quebra de rotina, como que sendo a rotina, né? A própria rotina ser uma quebra de rotina. E que também ativa na gente o senso de liberdade, que pode, assim, despertar na gente, né, enfatizar na nossa vivência o desejo de liberdade, sabe? De sentir que a gente está realmente vivendo a vida livre, né? Que a gente pode até se considerar livre, mas o quanto que está sujeito, às vezes, a estar, né, se prendendo ou se amarrando a algumas expectativas ou coisas que acha que deveria, isso ou aquilo, ou pressões externas, e como que é esse poder se sentir livre, vivendo a vida que quer, né? Livre, não necessariamente livre de compromissos, né? Mas os compromissos que eu quero, né? Que compromisso que eu quero, né? O que eu quero, isso é o que eu quero, né? E aí tem todo um entusiasmo daí do Urano, com as coisas que realmente quer, que realmente, né, estimula. Então, o Urano, ele tende a ser eletrizante, estimulante, excitante. Tá sujeito a cansar e a desgastar pela imprevisibilidade, né? Esse é um ponto. Ou pela falta de sono, literalmente isso, né? O Urano, ele tende a tirar o sono, né? A indicar, assim, a gente ficar muito ligado, né? Porque ele ativa as sinapses, né? Ele é como um super Mercúrio, né? Que já é o pensamento, e aí ele é esse super pensamento, ele é a super ativação das sinapses, então a gente fica muito ligado, né, com Urano. E ele realmente, ele tende a pessoas que têm, né, um Urano muito forte em determinadas posições, como, né, ligado à Lua ou ao ascendente, dificuldade de dormir, que a pessoa está sujeita a ter. E quando a gente está, né, quando tem trânsitos, né, que a Lua está conjuntando Urano, Lua cheia conjunto Urano, é difícil de dormir, muito difícil de dormir. E uma linha de Urano também, porque tem essa excitação, tem esse movimento, tem as coisas acontecendo, e aí surge novidade e tal, e realmente está sujeita a pessoa dormir pouco, ficar cansada, né, com essa excitação toda, né. E é uma linha que vai destacar a originalidade da pessoa, então essa coisa, né, de se libertar, de ser quem realmente a pessoa quer ser, o que ela realmente quer fazer, então né, esse desejo dessa libertação, de expressão da sua originalidade também. E pode também indicar, tá? Pode também indicar identificação com grupos e com valores sociais. Então, naquele lugar eu tenho, assim, uma identificação com alguns grupos ali que eu me identifico, né? Então,
me identifico com os valores sociais, né, que existe naquela região, naquela cidade, né, então, ou tem aquele grupo de amigos, assim, que, nossa, assim, é muito a minha tribo, é muito livre, mas é muito a minha tribo, né, me sinto, assim, muito conectada com esse movimento social, porque o Urano, ele também fala disso, ele é regente de Aquário, né, e é algo que eu já observei realmente, assim, ele tem esse efeito também. Na linha em que o Urano está destacado, também essa empolgação tem a ver também com essa empolgação também nessa, os amigos, os grupos, né, o movimento social, né, no sentido social político, no sentido social das, né, relações, né, de amizade. E opa, aqui, voltar. Linha de Netuno. Então, com Urano aqui, deixa eu voltar aqui que o Urano deu um imprevisto aqui. Então, linha de Netuno. Linha de Netuno. Deixa eu me colocar aqui no lugarzinho certo aqui do vídeo. E a linha de Netuno. A linha de Netuno, ela vai falar de uma linha onde a percepção da realidade tem algo de, como que de surreal, como que de mágico, de místico, está sujeito a dar uma sensação de confusão, de que o que é mesmo a realidade, ou o que aconteceu com a realidade, o que está acontecendo aqui, né? Ou de uau, né? Uma experiência mística, experiência meditativa, experiência de conexão espiritual, de entrega, de sensibilidade artística. Então, né? Como diz aqui, seguindo aqui como está organizado na lâmina, então essa sensibilidade espiritual, mediunidade, inclusive, né, tende a ficar mais enfatizado numa linha de Netuno. Então, essa sensibilidade espiritual e artística, o encanto. Mas Netuno, né, tem isso de que, bom, ele está sujeito também à confusão, à ilusão e à desilusão. A sensação de roubada, né, né, de, pegou um bonde que não era o seu, né, intoxicação. Então, é uma zona também que está... Se tiver ali linhas de Netuno e Plutão, principalmente se juntar, questão de dificuldades, assim, com algo de intoxicação, né, de algo, assim, de alguma droga que esteja, né, que seja prejudicial para a pessoa, ou de algum tipo de vício, né, que está sujeito a, como que a pessoa, né, ficar tomada, né, para aquilo. Então, seriam pontos para ter alerta, né, e dependendo, né, enfim, da fase da vida da pessoa, etc., né, do seu contexto de vida, mas assim, então por quê? Porque em linha de Netuno, como essa dimensão mais intangível, né, essa dimensão menos objetiva, menos concreta, essa dimensão mais ou sutil ou fina, né, da percepção, da sensibilidade, da espiritualidade, essa dimensão ela tá mais destacada naquela linha. Então, o que é importante? É importante o alinhamento, porque, né, para não ficar deriva, né, em qualquer maré, né? Netuno é o deus dos mares e maremotos, né? Então, poder estar alinhado para não pegar qualquer maré, né? Não entrar em qualquer canoa furada. Mas poder, estando alinhado, nossa, aí traz assim uma dimensão que é transcendente, né? E então também pode dizer respeito à alta espiritualidade, a lugares em que a pessoa vai buscar justamente a entrega ao divino, né? A entrega a esse algo maior, né? Dessa dimensão de amor, de compaixão, né? Da vida, da existência.
Então, alta espiritualidade, meditação, música, silêncio. Eu tive uma experiência, né, que eu vou também relatar, assim, foi interessante, assim, numa linha de Netuno, porque tem um detalhe também que, assim, cada uma dessas linhas, as partes do corpo que estão relacionadas estão também sujeitas a serem afetadas, né, naquele lugar, né, dependendo do contexto todo, dos seus trânsitos, né, das outras linhas, da condição original, essas coisas todas que eu já falei algumas vezes, né. Então, mas então as partes do corpo correlatas também a esses astros, a gente também pode observar. E aí eu tive numa linha de Netuno e eu machuquei o pé, mas um machucado assim, trabalhoso, machucado que não foi brincadeira, né, assim, e importante, assim. E aí machuquei o pé. E Netuno é regente de peixes, correlato aos pés, né, Netuno é correlato aos pés. E ao mesmo tempo eu também tive, né, num período curto, eu passei 5 dias no lugar e num dia eu machuquei o pé, 2 dias depois eu fui num templo, um templo que se chama Matri Mandir, que tem um globo, assim, é um globo coberto assim de folhado em ouro, assim, é uma coisa incrível, uma construção, por dentro ele é todo rosado, é lindo, parece uma nave, parece assim, de filme. Netuno também é filme, né, Netuno também é cinema, então, né, a fantasia, né, a expressão artística, o encanto, então, a ficção, né, o cinema, e realmente parecia assim de filme, parecia que eu já tinha visto o filme daquele templo, né? E um templo em que se falava muito disso, né? Do amor altruísta, né? Era muito a ênfase daquele grupo, né? De pessoas que construiu e zela, né? Por esse templo. Mas o interessante, assim, de ter ido nesse templo, foi porque o momento máximo da visita, né, que é conduzida, então, né, para os visitantes virem, experienciarem um pouco desse templo, que é todo construído, assim, e aí tem cristal, é uma coisa, assim, impressionante. E aí tem cristal, assim, no meio, num ponto, então, alto, né, desse templo, que é todo, assim, trabalhado de uma maneira, nossa, é realmente muito bonita, assim. E simples ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, né, também com uma fineza, assim, com uma beleza. E aí a gente entrava, então, nesse hall especial, onde, então, tem um vão de luz, um facho de luz em cima de um cristal, mas um facho muito lá em cima, no alto, assim, e aquele facho de luz sobre um cristal no centro, assim. E a gente sentava, então, ao redor e tinha que estar em absoluto silêncio, né? Absoluto, super recomendação, assim, de tudo super limpo e um super silêncio, assim. E a gente ficava, eu acho que uns 10 minutos ali meditando em silêncio, né? E um silêncio tão absoluto e tão belo, sabe? Realmente, assim, foi uma coisa muito encantadora aquele momento ali. E muito isso desse silêncio, né? E uma linha de Netuno no meio do céu, né? E aquele facho de luz, assim, vindo, assim, né? Do alto, e aquele silêncio, assim, muito interessante, assim, de experienciar, né? Essa dimensão aí do Netuno, né? Bueno, então teve o pé, né? Mas teve esse silêncio um tanto sublime, né? E teve o pé, né? Esses dois lados. O Netuno também tem isso, dos dois lados da moeda, né? Típico dele. Então, né? O Netuno, justamente porque ele é capaz de dar conta, né? Das polaridades diversas, né? E incluir as diferenças. Mas além do mero entendimento das coisas, ele possibilita a capacidade, uma maior capacidade de compreensão realmente, né? Uma compreensão integral, que não é meramente racional, né? Que é uma integração da percepção, do sentido, entender, é uma compreensão. Então, também, uma linha de Netuno pode favorecer isso, né? Não precisa ser só a confusão e não precisa ser necessariamente confusão, né? Ainda que é bom saber que está sujeito a alguma confusão. Mas ele tem essa potência, o Netuno,
que é muito especial, que é da capacidade de compreensão. É ele que nos dá a capacidade de compreensão. Né? Organizando isso entre os planetas é função do Netuno. Isso. Então, a consideração humana também, né? A compaixão, a comunhão. E nessa linha, então, a devoção, a meditação e a arte são fundamentais para direcionar essas marés de Netuno, como eu falei, né? Para poder dar uma canalização, né? Para as marés do Netuno. Linha de Plutão. Então, na linha de Plutão, intensidade, profundidade, transformação. Segredos, cumplicidade. Para alguns pode ser assustadora, como eu cheguei a mencionar antes, né? A intensidade e as profundezas de Plutão podem assustar. Para outros, é justamente o que torna a linha fascinante e enriquecedora, né? É a transformação buscada pela pessoa. Essa potência, né, de transformação e de aprofundamento, né, das coisas. Então, a tendência é que nessa linha os efeitos sejam intensos, né, para a pessoa, assim, da pessoa ou rejeitar aquele lugar ou se sentir muito atraída por aquele lugar. E às vezes até as duas coisas, né, assusta, mas ao mesmo tempo puxa, né, uma intensidade que também puxa, mas também está sujeito a assustar, né, e a repelir, né, então vai depender aí, né, da pessoa e da sua necessidade, né, que a pessoa sente, assim, que ela precisa, que apetece, né, ao processo dela e da sua vida. Então, é um ponto que há que se ter cautela por um aspecto daí obsessivo, que o Plutão também tem, né? Com a questão, assim, de vícios, né? E o vício pela intensidade, pela própria intensidade. Plutão pode indicar também riquezas concretas das profundezas da Terra, tais como petróleo e minerais preciosos. Linha dos nodos são linhas marcantes, vai ser uma linha, né, que vai estar indicando, né, a posição de um nodo para um lado, o outro para o outro, né, os nodos lunares, norte-sul. São linhas marcantes que remetem a memórias de passado, como também ao propósito da encarnação presente. Então, mexe na nossa necessidade de prontidão com o nosso propósito de vida, né, de estar aqui agora, né, encarnado, vivendo. Então, ativa isso. Ativa essa prontidão para esse propósito também. E podem indicar lugares de encontros com pessoas ou grupos significativos da história antiga e atual da pessoa, podendo conectar a pessoa com o seu caminho, com o seu propósito de vida. Tem, a respeito, né, dos nodos, também, assim, uma vivência. O que eu tô trazendo, né, pessoal, assim, isso tem, claro que eu estudei, que eu li, mas tem aqui a minha experiência mesmo, né, pessoal, que eu tô trazendo alguns exemplos, porque eu acho que aqui é muito cabível, né, assim, ajuda a gente a compreender, né, e saber também de vivências com respeito a essas linhas, e da minha observação, né, do que eu também aprendi ao longo do tempo com os meus clientes, né, com as pessoas, meus amigos, mas também com os meus clientes de diferentes países e alguns clientes e amigos que circulam também, que já moraram em mais de um continente, então experienciaram linhas bem distintas, né? E isso que eu estou trazendo, né, traz todo esse conhecimento. Não estou contando todos os causos, mas é a partir disso, né? E estou trazendo alguns que eu acho que auxiliam, né? Ilustrativos. Então, a linha dos nodos, eu tive a experiência de conectar com um grupo de amigos na adolescência que não só é fundamental, assim, né, na minha identificação, na minha própria composição, né, na minha vida, como num outro ponto do planeta, que também a linha chega, né, essa mesma linha de nodos, que no caso é conjunto com o Sol, então ela chega junto com o Sol, né, muito próxima da linha do Sol, para mim também, que rege a minha casa dos amigos, o que vai reforçar isso. E aí eu reconectei, depois de um tempo que eu não via ao vivo uma parte desses amigos, num outro lugar da superfície terrestre, com essas mesmas linhas passando. Eu reencontrei depois de alguns anos que a gente não se via, né, pessoalmente, assim. Então,
muito interessante como isso se dá também nas ligações de um lugar com o outro. Linha adquiram experiências de rejeição e, eventualmente, de dor, está sujeito. Experiências xamânicas importantes, ritos de passagem, né, também transformadores e de cura. Aprendizados que capacitam para as artes de cura, como a medicina e outras. Ativação ou destaque das qualidades de curador. Linha de lua negra, mobilizações viscerais, compulsões, desconfortos físicos, é uma coisa que está sujeito, e também tem a possibilidade da integração corporal, dependendo de como está o processo de lua negra para a pessoa, né? Aí o momento dela e essa configuração toda, também pode ser uma experiência de integração visceral, né? De estar integrado no próprio corpo, e com isso uma capacidade de presença física, perceptiva, que empodera a pessoa, né? Que deixa a pessoa mais centrada, né? Na sua energia vital mesmo. Conversão dos instintos em expressões criativas. É também uma potência das linhas de lua negra. A gente pode ver asteroides, pode ver outros, né? Planeta não, a gente pode ver outros pontos astrológicos, né? Eu menciono aqui pontualmente dois asteroides. Juno favorece os acordos e parcerias, legitimidade, questões diplomáticas, também é da área dela, formalização de acordos. A Palas alimenta o intelecto e nos fala também de linhas que nos trazem referências culturais, filosóficas, intelectuais e estudo. Então, isso, né? Essas conexões que se dão de diferentes maneiras, não só quando a gente está fisicamente presente, mas nas diferentes formas de interação que a gente possa ter com as diferentes localidades na face da Terra. E essas linhas, né, que nos possibilitam, às vezes, né, nesse cruzar de linhas que, em princípio, não estavam, planetas que não estavam conectados e que se conectam e nos possibilitam perceber as coisas por diferentes ângulos, né, abrir novas perspectivas, inspirar, né, os nossos horizontes, oportunizar desenvolvimento de capacidades, encontros. E esse encontro de tempo e espaço, né? Então, como acontece também isso? Como que se dá isso, então, agora falando aquilo, né, que eu disse, que, então, o Erlewine, do Local Space, do espaço local, e o Lewis, da astrocartografia, trouxeram suas considerações disso, de como que é a gente poder, por esse movimento no espaço, poder acessar coisas que estariam no tempo, né, mais para frente, na dimensão do tempo, né, um trânsito que a gente teria no tempo só daqui a alguns anos, e que se eu for para o lugar, eu posso estar ativando aqueles planetas pelo meu movimento no espaço. Ao mesmo tempo, né, ok, né, acho interessante, sim, essa investigação e essa observação desses movimentos do tempo e espaço, mas, ao mesmo tempo, eu observo o quanto que as conexões com determinados lugares, elas se dão também na vida da gente também na sintonia dos trânsitos, das direções e progressões, das ativações que a gente está tendo na dimensão do tempo também. Então, já teve vez que eu estava num ano de ter Plutão dirigido conjunto Sol, né, um ano bem desafiante que vinha pela frente, de uma convocação para uma transformação bem forte, profunda, e eu fui convidada para um congresso na época do meu aniversário, e justamente o congresso acontecia, né, fui para o congresso, foi maravilhoso, né, toda a vivência foi intenso, plutonianamente, porque era justamente o congresso se dava numa linha de Plutão para mim. E era um ano que eu estava justamente com o Plutão, né, por direção, chegando no meu Sol. Então, confluiu,
né? Não foi uma coisa que eu fui atrás, foi uma coisa que a vida apresentou e que foi realmente interessante. E foi uma vivência ótima. Aquele momento foi realmente ótimo. E depois o ano foi desafiante, mas graças a Deus eu pude atravessar o processo. Mas foi realmente muito forte. E teve uma introdução de um aniversário ótimo numa linha de Plutão, com muita intensidade, né? Comemoração intensa, vivências intensas, em um ano, assim, de muita transformação. Né? Mas aquilo aconteceu. Então, e assim, né, diferentes situações. Agora, essa observação então será que daí eu posso adiantar, né, aquele aspecto que estaria só mais lá na frente e tal. Interessante também, porque o que acontece, né, eu já pude observar coisas que se deram, que eu experienciei num lugar, quando estava tendo um determinado aspecto entre dois planetas, que estavam na conjunção, os dois juntos, sobre o ascendente, naquele lugar. E aí eu conheci algo, né, vou falar para não, né, fazer tanto mistério assim, ser mais didática, né, com o que eu estou dizendo. Então, uma conjunção de Vênus e Plutão, né, no meu ascendente, numa cidade em que eu vi pela primeira vez a dança do ventre. Eu era bem novinha, assim, ainda, né, era, assim, criança, pré-adolescente, eu acho. E eu vi a dança do ventre pela primeira vez. E eu vi que era uma coisa que eu podia fazer e que um dia eu ia fazer. Só que eu fui começar a fazer muitos anos depois, quando o Plutão, por direção, chegou na posição do ascendente. E quando a Vênus chegou na posição do ascendente, intensificou e muito no ano que ela cruzou o ascendente. Então, isso anos depois, né? E uma coisa conectada lá com uma memória lá de infância, de pré-adolescência, né? E que abriu depois na vida quando, de fato, no tempo, o tempo abriu aquela dimensão, né? Também. Então, essas coisas. E também vivências significativas que eu tive de Saturno, de muita exigência, mas também de âncoras que ficaram, assim, para a minha vida profissional, importantíssimas, se deram num momento de retorno de Saturno, foi uma delas, um momento de retorno de Saturno, numa linha de Saturno, uma super exigência, né, que eu tinha a sensação de que eu ia morrer. Foi a primeira palestra que eu dei, eu ganhei um prêmio. Mas a sensação que eu tinha é que eu ia morrer quando eu estava atravessando a rua para ir dar palestra, né? Para entrar no evento e dar palestra. Mas foi fundamental, né? Um desafio fundamental, que até hoje tem seus efeitos, graças a Deus, positivos, né? De um Saturno que foi muito desafiante, me exigiu muito na época. Na época também o meu avô faleceu, foi um momento super forte, mas que teve marcas, né, significativas que também tem um efeito de construção, né, na vida, no tempo. Então, essa ligação, e assim eu observo com os meus clientes também, eu não estou querendo trazer, assim, falar, né, muito... Eu tenho uma reserva, né, com os meus clientes, falo só o que está dentro, assim, de um cabimento com muito cuidado e respeito ao sigilo, né. Então, estou aqui trazendo alguns casos, né, porque comentei com algumas pessoas que tinham algumas experiências, elas se interessaram, né, por saber. Acho que realmente isso contribui muito para o nosso aprendizado, né, como astrólogos, assim, a gente poder saber de algumas experiências também de astrólogos, né, na sua própria observação de vida. Então, especialmente com essas técnicas que a gente ainda tem muito para conhecer e para que elas se tornem também mais facilmente utilizadas, né, por mais pessoas também. Então, é interessante, né, como isso se dá. Então, uma coisa não exclui a outra, é justamente essa articulação do lugar com o tempo, que é o nosso trabalho. E aí tem as diferentes técnicas que depende de quanto apetece para a gente, né, investigar e se dar a conhecer na aventura, né, de aprender e desenvolver com as diferentes técnicas astrológicas. E aí lembrando que essa questão, então, né, do tempo, do trabalho, né, antigo, já realizado na astrologia com o tempo e o espaço, né,
Então, como que os reis magos chegaram, né? Eles sabiam, então, do tempo, do momento, mas eles também souberam do lugar, eles seguiram a estrela, mas como que foi esse seguir a estrela, né? Por onde eles pegaram, de certa forma, essa linha, esse caminho também, não só no tempo certo, mas no lugar, né? De poder chegar, de ir na direção correta, né? De ir na direção correta. E aí a gente tem o espaço local. Eu estou avançando no tempo aqui, mas acho que dá para a gente incluir aí, espero que seja proveitoso para vocês. Então, o espaço local, a gente vai ver mais sucintamente, porque a gente já viu bem as linhas, né, na astrocartografia, a gente pode aproveitar o que a gente viu na astrocartografia para compreender as linhas de espaço local. É uma técnica que, então, foi criada pelo Michael Irvine nos anos 70 também. Ela considera as posições dos astros no horizonte local, no momento do nascimento, em que direção que estava cada planeta, desde a experiência direta do lugar onde o sujeito se encontra, né, tendo-se o horizonte, então, como referência. Espaço local é a direta consideração do horizonte, né, daqui, aqui, a minha relação com o céu aqui, a partir daqui com a referência do horizonte. Marte estava ao sul, leste, oeste ou norte, acima ou abaixo do horizonte, e Vênus, e Júpiter. Este mapa do horizonte ou do espaço local, a pessoa leva consigo onde estiver, em referência aos pontos cardeais, né, que vão, então, ser essa marcação do azimuth. E é assim o mapa, né, o gráfico, então, do espaço local, que a gente pode sobrepor a um mapa, né, de mapa mundi, a gente pode sobrepor ao mapa do país, mapa da cidade, a gente pode sobrepor à planta da nossa casa. E esse mapinha, esse gráfico, ele tá incluído no aspecto Júpiter, tá? No pacote Júpiter. No pacote Júpiter do Sinastro, ele tá incluído a pessoa receber por e-mail para ela poder imprimir, pode imprimir numa transparência, e aí a pessoa pode sobrepor, né? Imprime numa transparência e coloca sobre os mapas a planta da casa, e aí situa com a bússola, né? Para estar na posição correta. Centraliza bem e aí vê direitinho as linhas, né, em relação a esses lugares. Ali onde tem o tracejado, né, a linha firme é a direção em que realmente o ponto astrológico estava. O tracejado é a reverberação, né, na sequência da linha na outra direção. Então tá na linha, mas não é a direção que está o planeta, mas está na linha. Está na linha astrologicamente vale, só que a direção é mais intensa, né? Então, a gente só, né, lembrando aqui, essa referência ao horizonte. Espaço local é como um feng shui astrológico ocidental e pessoal. Um gráfico que pode ser sobreposto a um mapa mundi, mapa do país, da cidade, a planta da própria casa. Tendo-se como ponto central o centro da casa da pessoa. Tá? E as direções alinhadas com os pontos cardeais do horizonte local. Num mapa mundi, a gente pode verificar de duas maneiras distintas. A gente pode verificar as linhas partindo do local de nascimento, vou ter, né, a minha referência de espaço local original de nascimento, e eu também posso centralizar no local da atual moradia. Se não for o mesmo lugar, né, se a pessoa está em outro lugar, diferente do nascimento, situar a partir dali. E aí, o que o Irvine fala, né, é que ele coloca até isso como sendo uma possibilidade até de, como se fosse um pouco assim, essa coisa mutável de driblar, né, um pouco, não, mas naquela direção é uma linha de Saturno, nossa cartografia não tem como evitar, é uma linha de Saturno, é mais sério, mais pesado. Mas se eu for primeiro para uma outra cidade, e aí daquela cidade eu for na direção de uma linha de Júpiter, ou de uma linha de Vênus, aí eu já vou vir com uma outra perspectiva, eu venho desde uma outra vibração, né, de uma outra canalização na direção daquele lugar, né, assim que ele coloca, tá, assim que ele coloca. Eu não desconsidero, né, as linhas
já existentes, mas assim, é interessante essa proposta tipicamente nômade, né? De levar, então, como levar, né, o seu mapa, a sua bússola, né, consigo em movimento. E então, né, de um lugar a outro, utilizando a posição das linhas no mapa terrestre, a partir do novo lugar a cada vez, né? E a posição acima ou abaixo do horizonte, ela também é significativa, ainda que nem sempre ela é tão considerada, né, assim. Mas ela também é significativa. Linhas de espaço local, considerando-se as grandes distâncias, como no mapa mundi, podemos interpretar a partir das mesmas considerações das linhas astrocartográficas, apenas simplificando as características do planeta puro, mas essencialmente independente das posições nos ângulos, como a gente estava vendo até então, ascendente, descendente, fundo do céu, meio do céu, né? A gente pega o planeta em si. No entanto, né, se a gente então for ver a interpretação das linhas para a cidade em que se mora, aí a gente já vai estar vendo como que são as atividades, a rotina e os trajetos que marcam a relação da pessoa com esse lugar, com essa cidade. Na casa, o âmbito, né, um âmbito ainda mais próximo, íntimo, as linhas planetárias elas podem alertar para as nuances da nossa relação com esse ambiente no dia a dia, em que áreas da casa é mais fácil relaxar, ou onde que a gente tende a estar mais desperto, né, mais assertivo, com mais disposição. Então, rapidamente, né, vamos ver nesse sentido, então, né, da casa, que aí é uma forma um pouquinho diferente, né, da gente interpretar. Então, linha do espaço local da Lua, tá, na casa, então, lugar que destaca o reino das emoções, estando mais sujeito a flutuações emocionais, mas também favorece a nutrição e o cuidado com o emocional e a sintonia com os fluxos da natureza, sendo um bom lugar para seres vivos, como plantas e animais. Lugar para nutrição e acolhimento. Linha do Sol. Confere importância ao lugar e ou também às coisas, né, que ali se encontrem, destacando o caráter pessoal dos objetos e das vivências naquele âmbito da casa. Traz presença. Pode facilitar a clareza e capacidade de expressão criativa também. A linha do Sol tende a se destacar de alguma forma na casa, né? Ser um ambiente que de alguma maneira ganha uma importância. Linha de Mercúrio favorece a comunicação de um modo geral, bem como insights, investigações e revelações. Bom como área de trabalho e estudo e lugar de onde fazer contatos e se comunicar, né? De um modo geral, assim, vai favorecer na linha de Mercúrio. Linha de Vênus, área em que se destacam a beleza e a harmonia. Favorece a consideração pelo outro, enfatiza o desejo, o prazer e a união, a harmonização. Marte, lugar de assertividade e de atividade. Enérgico, que convoca a atitude. Mais sujeito a conflitos e ou a ação produtiva e criativa. Linha de Júpiter, ambiente que tende a ser agradável, prazeroso, alegre e, por vezes, glamuroso. Enfatiza as boas coisas da vida e também o senso de proteção, de estar bem guardado. Influência mais festiva e próspera, né? Tende a ter a facilitar, né, um ambiente de mais festividade, uma sensação de mais prosperidade, mas também sujeito a exageros, né, naquele âmbito. Saturno, estabilidade. Destaca a seriedade e consistência, mas o peso da seriedade e severidade também. Desacelera as coisas, sujeito a travar, isso que tem que prestar atenção, qual é a necessidade, né? Porque isso, tudo é artesanal, né? É um trabalho artesanal. A gente vê o que é que a gente está precisando, o que é que nesse momento nos equilibra mais, né? Estamos precisando acelerar, estamos precisando equilibrar, né? Apaziguar mais, confortar mais, expandir mais. Então é um lugar, né? A linha de Saturno, um lugar de ritmo mais lento, bom para estruturação e centramento. Urano,
instabilidade, eletricidade, excitação. Destaca a originalidade, inventividade e inspiração. Não favorece o sono, pois tende a estar mais ligado nessa área. Não é bom assim para ter o quarto de dormir, né, numa linha de Urano. Já de Netuno, favorece. O que está sujeito, se a pessoa já tiver uma tendência assim, a ter dificuldade de acordar, ela está sujeita a ter, né, dificuldade na linha de Netuno, mas a tendência é dormir bem. Então, é um âmbito mais diretamente sensível ao místico, à espiritualidade, sensibilidade artística, favorece o sono e a entrega. Mais sujeito a devaneios e confusão, falta de objetividade, né? Então, é bom para meditação, música, arte, estudos de psicologia também. Plutão, local mais favorável ao secreto, ao reservado e à transformação e regeneração. Âmbito que pode ter um tom mais profundo, desafiante ou regenerador, né? O sentido do Plutão também é esse, é de regenerar. Então, de despojamento e empoderamento, né? Então, despojamento que regenera, então empodera. Lua negra, mais sujeita às repetições e compulsões, bom para conectar-se com o corpo e os ritmos da natureza. Então, isso foi um pouco aí disso, do que é, né, o trabalho em astrologia, eu trabalho com o lugar, com a especificidade do lugar. Para fechar, eu trago aqui uma citação aqui, que me chegou através da Rachel Bryce, que é uma dançarina, trazendo as palavras. Ela está desenvolvendo um tarô, né, fazendo as artes dela, assim, umas artes bem bonitas que ela faz, e essa é a carta do mundo que ela está desenvolvendo. E ela trouxe essa citação da Rachel Pollack, dizendo: pois numa dança, o dançarino ou a dançarina não se move em torno de qualquer ponto pré-definido arbitrariamente no espaço. Ao invés, a dança carrega seu próprio senso de unidade, focado em um centro constantemente em movimento, em um centro constantemente em paz. Nada e tudo ao mesmo tempo. E com a palavra tempo, eu concluo, então, essas considerações a respeito do lugar. Muito grata pela atenção de vocês, um prazer realmente assim estar de novo aqui com vocês, participando de mais essa edição do Sinastro, e desejo a todos um excelente congresso, bom proveito aí das palestras que ainda tem pela frente, né, que estejam aproveitando muita coisa boa aí que tem nessa edição, que vocês estejam tendo assim bom proveito mesmo. E muito obrigada pela atenção, muito grata. Aqui os meus contatos e tudo de bom. Bom proveito.